Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá no livro de Esther. Esther. Nós vamos ler a partir do capítulo 1, a partir do versículo 10. Livro de Esther. Livro de Esther fica ali depois de Neemias. Esther, a partir do versículo 10. Hoje eu quero falar sobre, o título que Deus colocou no meu coração é Da Orfandade ao Reinado. É forte, igreja, da orfandade ao reinado. Esther, no capítulo 1, a partir do versículo 10, a palavra de Deus diz assim: No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bitsa, Arbona, Bitca, Abgata, Zetar e Carcas. Gente, olha que tanto de nome bonito para você pôr nos seus filhos. Jesus amado. E 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender a ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era o seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena, Memucã e os 7 príncipes dos persas e dos medos que tinham acesso direto ao rei e assentavam-se como principais do reino. E ele perguntou: segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti por não haver cumprido a ordem do rei Assuero transmitida por meio dos eunucos? Então Memucã disse na presença do rei aos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que a desprezarão seu marido. O rei Assuero mandou a rainha Vasti que fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão mesmo de todos os príncipes do reino. E assim haverá muito desprezo e indignação. Versículo 19. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva na lei dos persas e dos medos e não se revogue, que a rainha Vasti ficará proibida de comparecer à presença do rei Assuero e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Passa comigo lá para o capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E a palavra diz assim: depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram: o que procurem moças virgens e de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do reino e que se reúnam todas as moças virgens de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sobre os cuidados de Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. O rei concordou com isso e assim se fez. Versículo 5. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados e foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Radassa, diga comigo, Radassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e de mãe. A jovem era bonita e formosa. E depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas à cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai.
levaram também Esther ao palácio real e entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em lhe dar os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu das 7 moças escolhidas no palácio real e transferiu com essas moças para os melhores aposentos e harém. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Versículo 12. Depois dos 12 meses de tratamento seguidos para as prescrições das mulheres, que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes, em uso entre as mulheres. Chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então, a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém do palácio. À tarde, ela o encontrava no palácio pela manhã e voltava para o segundo harém sob os cuidados de Saagás, o eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei desejasse e fosse chamada pelo nome. Preste atenção no versículo 15. Quando chegou a vez de Esther, a filha de Abiú, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada, além do que Hegai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos as que a contemplavam. Assim Esther foi levada ao rei Assuero, no palácio real, no 10º mês, que é o mês do Tebete, no 7º ano de reinado. O rei amou Esther, mais do que todas as mulheres. Olha isso. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação, mais do que todas as virgens. O rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. A leitura é um pouco grande, mas essa história é uma história muito linda. Quando nós olhamos o livro de Esther, o livro de Esther é um livro um tanto quanto enigmático, porque ele é um dos únicos, aliás, talvez o único livro da Bíblia que não relata o nome de Deus. Você não vê a palavra Deus citada no livro de Esther, mas claramente nós vemos a soberania de Deus intervindo na história de Esther. Claramente nós vemos a soberania de Deus cuidando de Esther. Só que a gente sempre fala a respeito de Esther, mas o livro de Esther, ele não começa falando de Esther. Ele começa falando de uma mulher chamada Vasti. E quem era Vasti? Vasti era uma rainha, esposa do rei Assuero. Nós estamos falando a respeito do Império Medo-Persa, um dos impérios mais ricos que houve naquela época. E a história vai contar que o rei Assuero, ele estava dando uma festa no seu palácio, demonstrando a sua riqueza, a sua grandeza. Gente, era tanta riqueza que se você olhar os primeiros versículos do livro de Esther, você vai ver que o rei estava dando uma festa e que cada pessoa que estava ali tinha uma taça de ouro personalizada para si. Olha isso. As paredes lá eram com pedras preciosas. Então nós não estamos falando de alguém que não tinha posses, ou que tinha posses mais ou menos. Não. Nós estamos falando a respeito de um rei que tinha uma alta quantidade de bens. Um rei que tinha um alto poder aquisitivo. E em um determinado momento daquela festa, daqueles dias de festa, o texto vai dizer que o rei pediu para que se introduzissem a ele, a rainha Vasti, porque ele queria demonstrar a todos a beleza da rainha Vasti. Ele queria demonstrar a todos o quanto ela era bonita. Só que onde que estava Vasti? Vasti, ela estava do outro lado do palácio. E o texto vai dizer que ela estava oferecendo uma festa para as mulheres do outro lado do palácio. Preste atenção. O que Vasti estava fazendo não era errado, porque fazia parte das suas atribuições como rainha, cuidar das mulheres, das convidadas que estavam ali. E se tem uma coisa que mulher gosta de fazer é festa, gente. Eu não sei você, mas eu gosto de uma festa, né? E isso fazia parte das atribuições dela. Só que qual foi o erro de Vasti? O erro de Vasti foi que quando o rei chamou por ela, ela não atendeu o convite dele. Por quê? Porque ela estava mais preocupada com as suas atribuições reais do que em agradar o coração do rei.
E muitas vezes nós não percebemos o quanto nós estamos nesse lugar, porque nós estamos mais preocupados com aquilo que nós podemos fazer para o rei do que nos encontrar com o coração dele. Quantas vezes nós estamos mais preocupados com aquilo que faz parte das nossas atribuições, aquilo que faz parte daquilo que é o nosso serviço, é nossa responsabilidade. Mas eu preciso falar algo para o teu coração hoje: nenhuma responsabilidade pode te roubar do lugar onde você tem comunhão com o coração do rei. Não, eu vou repetir isso hoje. Nenhuma responsabilidade pode te roubar do lugar onde você tem comunhão com o coração do rei. A palavra vai dizer que quando Vasti, ela negou atender o convite do rei, ela não pecou só contra o rei. Ela pecou contra todo o povo que estava olhando para ela e vendo nela uma referência. O texto vai dizer o que vai se dizer agora pelo palácio, pelo reino. Nenhuma mulher mais vai querer obedecer ao seu marido. Eu sei que esse texto fala, né, usa os homens que me permitam, me deem licença agora, né? Mas pode se aplicar também à vida dos homens, porque aqui fala de um princípio. Por quê? Porque todo cristão, todos nós precisamos entender que as nossas responsabilidades não são mais importantes do que agradar o coração do Senhor. O texto vai dizer então que por causa disso, Vasti, ela peca contra o rei, ela peca contra todo o povo que olhava para ela e via nela uma referência. E o texto vai dizer agora que Vasti, ela foi destituída do seu reinado. Agora Vasti não podia mais usar a coroa real, agora ela foi expulsa, ela não podia mais ser rainha. E a ordem que se deu, o rei chama seus conselheiros e a ordem que se deu foi: nós vamos fazer um concurso de beleza, e nesse concurso nós vamos escolher uma nova Vasti, uma nova rainha para reinar no lugar de Vasti. Só que é interessante quando nós olhamos esse texto, porque então o texto ele começa a falar as características dessa mulher. E é interessante porque uma das características que o texto vai usar é que precisava ser uma moça virgem. Quando nós olhamos isso, eu creio que essa questão da virgindade não falava apenas de um estado do corpo, mas fala também de uma pureza de coração. Porque o que precisava? A nova rainha precisava ser alguém que não tivesse o seu coração contaminado com as riquezas do palácio. Precisava ser alguém que fosse pura de coração. Precisava haver pureza de coração para entrar naquele lugar. Para o lugar do reinado, para o lugar de governo, precisava ter pureza de coração. E a história vai dizer então que começa um concurso e vem mulheres de todas as partes, de todas as regiões. E a Bíblia começa então a nos contar a história de uma moça chamada Radassa. Porque o nome primeiro dela era, diga comigo, Radassa. E quem era Radassa? Radassa era uma judia que provavelmente os seus pais foram exilados, né, para a Babilônia. E ali ainda estava o restante do pessoal que ficou ali naquela época. E o texto vai dizer que Radassa era uma moça, era virgem, mas ela era órfã. E quando nós olhamos a história de Radassa, ela era órfã não apenas de pai, ela também era órfã de mãe. Quando nós olhamos a história de Radassa, então nós estamos falando a respeito de alguém que não teve as referências, os pilares que alguém precisa para crescer e para ser alguém na vida. Por quê? Porque a paternidade, todo pai comunica para o seu filho segurança, proteção e provisão. Uma pessoa que tem problema na área de segurança, uma pessoa que sente muito medo de tudo, é alguém que tem algum problema na sua área da paternidade. Uma pessoa que acha que é ela quem provê para si as condições financeiras. Sabe aquela pessoa que trabalha compulsivamente porque ela acha que é ela quem provê para ela o dinheiro? É uma pessoa que tem problema na paternidade, porque ela acaba transferindo isso para Deus e ela não acha que Deus vai suprir as necessidades dela, porque lá atrás ela não teve um pai que trouxesse provisão para ela e agora ela acha que ela quem tem que prover para si o bem e o mal, tudo aquilo que ela precisa, aí se torna um trabalhador compulsivo. Mas também nós vamos ver que ela não teve essa referência de paternidade, então ela não teve quem transmitisse para ela proteção, provisão e segurança.
nós olhamos e vamos ver também que ela não teve a mãe. Então ela não teve quem ensinasse para ela a ser carinhosa, ser afetuosa, porque a mãe transmite isso, a mãe transmite amor, a mãe transmite ternura, entre tantas outras qualidades. Nós estamos falando de uma moça que havia uma debilidade na sua história, havia uma falta, havia uma lacuna, havia uma orfandade legítima na história daquela moça chamada Radassa. Eu não sei, querido, como você chegou aqui. Sinceramente, eu não sei qual é a sua história. Eu não sei quais são as faltas e as falhas que você já sofreu ao longo da sua vida. Eu não sei se você foi talvez um órfão, talvez paterno ou materno. Talvez você está aqui, você foi órfão de pais vivos, porque foram pais que estavam dentro de casa, mas não foram pais presentes dentro de casa, porque muitos na nossa geração vivem a orfandade de pais vivos. Eu não sei quais são as lacunas que você já experimentou ao longo da sua vida. Eu não sei quais são as lacunas que estão aí hoje dentro de você. Sabe, quando a gente pega esse nome Radassa, Radassa significa murta. Radassa é uma flor que nasce no meio do deserto. No meio do nada, no meio do caos, no meio do deserto. Nasce uma flor. E eles pegam essa flor. E dessa flor, eles extraem uma essência que, através dela, eles produzem um perfume muito caro e precioso. Eu preciso falar algo hoje para o seu coração. Eu não sei qual é o tamanho da lacuna que você já experimentou na sua história. Eu não sei quais são as faltas que você tem na sua história. Mas uma coisa eu sei. Quando você atende o convite do rei, ele pode transformar a sua história e fazer com que você saia desse lugar de orfandade e experimente o melhor dele sobre essa terra. Ele pode fazer a sua história. Talvez você fale assim: Elisa, fui criado no meio do deserto. Mas ele pode transformar os seus desertos em uma essência muito preciosa. É isso que aquela flor fazia. Ela nascia no deserto, mas dela era extraída uma essência muito preciosa. O texto vai dizer que então começa aquela convocação. Sabe o que é interessante? Que embora o nome dela fosse Radassa, ela não era conhecida como Radassa, ela era conhecida como Esther. E o que significa Esther? Esther significa estrela. Diga comigo, estrela. Agora preste atenção, a órfã, a rejeitada, aquela que teve faltas e vulnerabilidades, agora ela tem um novo nome sobre ela, que é estrela. Por quê? Porque agora a órfã deixa de ser órfã, agora a órfã se torna uma adotada. A palavra vai dizer que agora ela foi adotada pelo seu tio, pelo seu primo Mordecai. Deixa eu falar algo para você hoje. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo e com você quando nós nascemos de novo. Preste atenção, quando você se achega ao evangelho, você se achega talvez como órfã, como abandonado. Mas preste atenção, quando você se encontra com Cristo, Ele transforma a sua história. Porque a palavra vai dizer que agora Ele nos concede o espírito de adoção. E o espírito de adoção testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então preste atenção, não importa a história que você teve, não importa, talvez você está aí, você tenha falhas e faltas na sua história, mas eu preciso te dar uma notícia: Jesus quer entrar na sua vida, Ele quer transformar a sua história, e Ele pode fazer com que o órfão se torne filho. Ele pode pegar aquele que não tem herança nenhuma e tornar ele um herdeiro de co-herdeiro com Cristo Jesus. Ele pode transformar. Aliás, se tem uma característica do nosso Deus que eu acho encantadora, é a capacidade que Deus tem de transformar histórias. Olha, Jesus é especialista em transformar histórias. Não importa a história que você já viveu, não importa a história, aquilo que a vida te causou, não importa os caminhos que você já trilhou, não importa o que a vida fez com você. Quando Jesus entra na sua história, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode preencher as maiores lacunas que existem dentro de você. Só que o que eu tenho visto é que existem muitas pessoas
que Deus está te chamando por uma nova identidade, mas você ainda quer ficar preso na antiga identidade. Existem pessoas que Deus está te chamando de Esther, e você está olhando para você e falando que você é erradaça. O que é isso, Elisa? Isso fala de uma pessoa que Deus está falando com você. Você é filho, você é lavado, você tem uma herança, você foi reconciliado. Eu tenho bênção sem medidas para derramar sobre você. E você fica olhando, ai Senhor, mas eu não dou conta. Ou Senhor, olha o que aconteceu comigo. Você já viu que às vezes tem pessoas que você vai perguntar para ela, ei fulano, como que você está? Tudo para ela é um problema. A vida dela só tem problema. Aí ela começa a contar das faltas, das falhas, dos problemas que ela já viveu na vida dela. Ela não consegue enxergar o que Cristo fez por ela. Ela não consegue tomar posse da nova identidade que está proposta para ela. Querido, quando você se achega a Cristo, preste atenção, Ele sempre vai colocar sobre você uma nova identidade. É impossível você se achegar a Jesus e Ele não restabelecer a sua identidade. Aliás, Ele troca a tua identidade, porque se antes a minha identidade era de órfã, se antes a minha identidade era de abandonada, não, agora a minha identidade é de filho amado de Deus. Agora eu sou herdeiro de Deus. Só que tem muitas pessoas que querem ficar nesse lugar da autocomiseração. Eles não rompem para o novo, não rompem para viver uma nova história. Talvez você está aqui, querido, e Deus tem falado com você sobre um novo tempo. Talvez Deus tenha falado com você sobre uma nova estação. Deus tem falado, colocado promessas no seu coração. Mas será que você não parou na sua história? Será que você não se fez refém da sua história? Porque o problema não é quando as pessoas fazem algo com você. O problema é quando você se coloca como um refém da sua própria história. Será que você não está nesse lugar? Ah, eu não tive pai. Ah, eu não tive mãe. Ah, eu não consigo por causa disso. Ah, eu não consigo por causa daquilo. Preste atenção, querido. Cristo precisa ser suficiente para você. Aliás, Ele é suficiente para você. Ele supre todas as necessidades, todas as falhas, todas as faltas que há dentro de você. Ela era adotada, ela não era mais órfã. Havia uma identidade colocada sobre ela. Preste atenção em algo. Se prepare, porque quando você assume a sua identidade, Deus vai te colocar em lugares de alta responsabilidade. Eu vou falar isso de novo. Quando você assume a sua identidade, Deus te coloca em lugares de responsabilidade. O problema é que muitas pessoas querem a responsabilidade sem ter identidade. Aí chega uma hora que ele quer produzir as coisas na força do próprio braço e não no poder do Espírito Santo de Deus. Porque se eu não tenho uma identidade firmada em Cristo, eu certamente vou querer viver as minhas novas responsabilidades baseado na minha carne, na minha antiga natureza. É por isso que quando Jesus entra na tua história, Ele vai te dar uma identidade. Por quê? Porque a partir de agora, tudo que você fizer vai estar pautado na nova identidade que foi colocada sobre você. Querido, quando você tem identidade, Deus te coloca em lugar de autoridade. Quando você tem identidade, a sua identidade te sustenta no lugar da autoridade. Deixa eu falar algo. Não queira lugar de autoridade sem antes ser consolidado na sua identidade. Não foi fácil para ela. O texto vai dizer, você conhece a história. Essa história é linda. Depois, se você puder, eu te recomendo a parar e ler o livro de Esther. Gente, é um livro tão pequenininho. Numa sentada você lê ele inteiro, né? Tem 10 capítulos, muito rápido. E é uma história incrível, uma história linda. Você vai ver que então Esther era conhecida como Esther. Hadassah era conhecida como Esther. Por quê? Porque ela assumiu a identidade. Ela se permitiu, preste atenção, ela se permitiu ir no concurso que estava sendo promovido. Tem muita gente que está assim, Deus está te chamando para um novo lugar, Deus está te chamando para um novo tempo e você fica, eu sou órfão. Eu não dou conta. E sinceramente, querido, eu não estou menosprezando a sua dor de jeito nenhum. Só você sabe o tamanho das lacunas que você carrega. Mas uma certeza eu também tenho. Jesus pode preencher essas lacunas. Você não precisa se fazer refém delas. Então preste atenção.
Se tem algo novo de Deus disponível para mim, o que eu vou fazer? Eu vou tomar posse da identidade que Ele liberou sobre mim. Eu vou tomar posse daquilo que Ele diz sobre mim. Será que você não parou na rejeição? Será que você não parou no medo? Será que você, em todo tempo, você está com medo absurdo de tudo? Por quê? Porque você ainda não entendeu que Cristo é a sua segurança. Chega uma hora, querido, eu vou falar algo para você. Muita gente acha que o medo que vai deixá-las para trás. Não, querido, preste atenção. Chega uma hora que é você quem tem que deixar o medo para trás. O medo não vai te abandonar, é você que deixa ele para trás, porque você conheceu a verdadeira segurança que é Cristo Jesus. Então eu começo a caminhar na segurança que é Cristo Jesus, e o medo já não faz mais parte de mim, ele fica para trás, porque ele faz parte de uma antiga identidade. Esté entendeu isso, e ela se permitiu ser chamada de estrela. Ela tomou posse da nova identidade que estava disponível para ela. O texto vai dizer, a história vai contar, que então começa aquele concurso. E quando ela chega ali naquele lugar, o texto vai dizer que havia um eunuco do rei chamado Hegai. E ele era o responsável em cuidar daquelas mulheres que chegavam ali. Olha só que interessante. Porque agora o texto vai dizer que assim, de repente, não sei porquê, o texto vai dizer que o eunuco olhou para Esté e ela alcançou favor aos olhos dele. Ou melhor, eu não sei. Aliás, eu sei o porquê. A soberania de Deus estava intervindo na história de Esté. Todas as vezes, preste atenção no que eu vou te dizer. Todas as vezes que você tem convicção da sua identidade, Deus vai fazer com que pessoas específicas da sua história olhem para você e derramem favor sobre você. Sabe por quê? Porque a sua identidade, quando você abraça a sua identidade, você está abraçando o favor de Deus sobre a sua vida. Quando você abraça a sua identidade, você está abraçando o favor, a graça, o favor imerecido de Deus. Ela merecia ser rainha, gente? Não merecia. Mas ela abraçou uma nova identidade e o favor de Deus foi derramado sobre ela. Deus faz com que pessoas estratégicas da sua história olhem para você quando você abraça a sua nova identidade em Cristo Jesus. O eunuco olha para ela e ele olha, tem algo diferente nela. Aí Esther começa a viver um tratamento diferenciado. O texto vai dizer que Esther agora começa a experimentar de um tratamento diferenciado. Preste atenção. Agora ela já não era mais a órfã. Agora o texto vai nos mostrar que ela sai do lugar de orfandade. Ela sai da orfandade. Agora o texto vai dizer que ela é colocada em um processo. Por quê? Porque entre a orfandade e um reinado sempre existe um processo. O texto vai dizer que foram 12 meses de tratamento. Querido, para Esther foram 12 meses, mas para cada um de nós Deus vai fazer um tempo específico. Se você olha a história de Davi, ele foi ungido rei com aproximadamente 17 anos. Ele vai assumir o trono. Gente, ele fica aproximadamente 13 anos num processo. Jesus em 30 anos. Ai, meu Deus. Se até Jesus passou por um processo, como dirá eu e você. E ela começa naquele processo. E naquele processo ela vai sendo adornada por dentro e por fora. Sabe por que Deus... Deixa eu falar algo para você hoje. Você me deixa falar o seu coração? Preste atenção. Deus não tem problema em te colocar em um processo. Quem somos nós? Porque nós achamos que processo é perda de tempo. Mas preste atenção. Deus não está perdendo tempo quando Ele te coloca no processo. Pelo contrário, Ele está te adornando quando Ele te coloca no processo. É no processo que você é adornado para o lugar do propósito. É no processo que a órfã foi adornada para o lugar de reinado. É no processo que Deus vai adornar você. Ele vai trabalhar no teu coração. É no processo que Ele vai te forjar para que você possa experimentar do lugar do reinado. Não tem como viver o lugar de governo se você não se permitir ser adornado por Deus no processo. O processo faz parte. O processo é necessário. É necessário.
E quando nós olhamos para a vida dela, nós vamos ver a graça e o favor de Deus alcançando ela enquanto ela estava no processo. Eu preciso falar algo para o teu coração hoje. Processo não é perda de tempo. Aliás, as maiores estratégias, direções de Deus você vai experimentar enquanto você está no processo. Quando ela foi adornada, gente, ela não foi adornada quando ela chegou no lugar de governo. Ela foi adornada quando ela estava no processo. É por isso que você precisa de um processo, porque é no processo que Deus te adorna para o lugar do reinado. É no processo que Deus te adorna para o trono. É no processo que Deus te adorna para o lugar do governo. Só que tem muita gente que espera chegar no lugar de governo para se preparar. Tem gente que espera chegar no lugar de governo para se adornar. E Deus está falando assim para você hoje: filho, não fuja dos meus processos, porque no processo eu estou te adornando. No processo eu estou te preparando por fora e por dentro. Eu estou transformando o teu coração para o lugar de governo. Elisa, mas o processo dói. Para cada um é de um jeito. 12 meses fora de casa, com pessoas que ela não conhecia. 12 meses fora do habitat natural dela. Mas havia um propósito de Deus muito maior. Porque agora havia uma promessa sobre ela de que ela poderia se tornar a nova rainha do Império Medo-Persa. Deus estava trabalhando, havia um projeto muito maior sendo gerado dentro dela. Preste atenção, é no processo que Deus gera em você um peso de glória muito mais que excelente. É no processo que Ele adorna você, que Ele perfuma você. Elisa, mas não estou vendo nada de perfume, não estou vendo nada de adorno, só estou vendo luto e problema na minha vida. Você não está entendendo? Olha o que a palavra vai dizer: tem por motivo de grande alegria passar por diversas tribulações, porque a tribulação produz em vós perseverança, e a perseverança é a prova da vossa fé. A perseverança produz em você maturidade, a perseverança produz em você um caráter aprovado. O que está acontecendo? Uma pessoa que é perseverante está sendo adornada por Deus. Então você precisa entender que a tribulação se manifesta para gerar em você adornos celestiais, caráter aprovado, integridade, resiliência, perseverança, coragem. Só que a gente acha que Deus coloca a gente no processo, aí vem a tribulação, porque para cada um é de um jeito, para cada um Deus vai fazer de um jeito. Talvez o seu processo chegou a tribulação, e você acha que tudo se perdeu só porque a tribulação chegou. Mas eu preciso te falar, processo não anula promessa. Se Deus te coloca num processo, é porque Ele vai gerar no teu coração, Ele vai gerar em você algo muito maior. Então descansa esse coração em nome de Jesus. Deixa Ele te adornar com um caráter adornável. Deixa Ele te adornar com um caráter reto. Deixa Ele te adornar com um caráter parecido com o dele. E é isso que Ele vai fazer comigo e com você. A sua retidão de coração sobe como um cheiro suave às narinas de Deus. E é isso que Ele faz com você quando Ele te coloca no processo. Sabe por quê? Porque o texto vai dizer agora que Esté, ela foi muito sábia, gente. Deus colocou o eunuco na vida dela. Se prepare, porque quando você assume a sua identidade, Deus te faz promessas, Ele vai colocar pessoas estratégicas na sua história. Aprenda a ouvir as pessoas que Deus coloca na sua história. Olha o que aconteceu na história de Esté. O texto vai dizer que em um determinado momento, todas as mulheres podiam se achegar diante do rei. Aí, quando elas se chegavam diante do rei, elas podiam pedir para ele o que elas quisessem. Gente, não fala isso para uma mulher, não. Imagina! Lembra que nós estamos falando de um alto poder aquisitivo? Imagina se fosse hoje. Ia ter só aquelas marcas famosas. As mulheres iam ficar loucas, né? Sair pedindo tudo. Por quê? Porque se alguma coisa der errado, eu pelo menos saio lucrando alguma coisa com aquilo. Não é verdade? Só que o texto vai dizer que quando chega a vez de Esté, o eunuco do rei falou coisas específicas que ela tinha que pedir. E ela não saiu pedindo tudo para o rei. Ela pediu apenas aquilo que ela foi orientada.
Sabe por que que Esther, ela não saiu pedindo tudo para o rei? Porque ela sabia que quando ela tivesse o coração do rei, ela teria acesso a tudo aquilo que era do rei. Preste atenção em algo. É impossível você ter acesso ao coração de Deus e não ter acesso a tudo aquilo que Ele pode fazer por você. Todas as vezes que você priorizar o coração do rei, você experimentará de tudo aquilo que Ele pode fazer por você. Ela não queria os benefícios do palácio, contrário a Vasti. Ela queria agradar o coração do rei. E porque ela escolheu agradar o coração do rei, sobre ela foi colocada a coroa real. E agora ela foi colocada em um lugar de reinado. Ela entendeu que não era sobre as bênçãos que o rei poderia dar para ela. Era sobre o coração do rei. E na hora que ela conhece o coração do rei, o texto vai dizer que ele amou ela. Porque ela preferiu o coração do rei. Talvez você está aqui me assistindo. A gente usa muito o termo da mulher, né? Porque essa história conta a história de uma mulher. Mas talvez você, homem, está aqui nos assistindo. E você experimentou da orfandade na sua vida. Talvez você está aqui, você não teve uma referência de pai. Você não teve uma referência de mãe. Talvez você teve pais presentes dentro de casa, mas que não foram verdadeiros pais para você. Mas uma coisa eu quero falar para você hoje. Jesus quer entrar na sua história. Porque Deus é especialista em transformar histórias. A palavra vai dizer que agora a órfã assume o reinado. Porque ela entendeu a sua identidade. Agora a órfã, ela sai da orfandade e se torna rainha. Agora ela não era mais Radassa, agora ela não era mais Esther. Agora ela era a rainha Esther. Por quê? Porque ela assumiu a nova identidade que estava disponível para ela. Querido, deixa eu falar algo para você. Cristo tem uma nova identidade para você. Cristo quer mudar a sua história. Cristo quer mudar o seu destino. Tem uma identidade real que Ele quer colocar sobre você. Ele quer te tirar esta tarde, neste momento. Eu não sei qual o horário que você está me assistindo, mas Ele quer te tirar do lugar da orfandade e te transformar em filho de Deus, filho do Rei. Ele quer transformar a sua vida e a sua história. Mas para isso, você tem que tomar posse, tem que abraçar. Se Ele diz que você é filho, você é filho. Se Ele diz que você é herdeiro, você é herdeiro. Abrace aquilo que Deus está falando. Sabe por quê? Porque não adianta as pessoas falarem aquilo que Cristo diz sobre mim. Não adianta todo mundo olhar para Elisa e falar assim: Elisa, você é filha de Deus, se eu não me reconheço como filha de Deus. Não adianta as pessoas olharem para mim e falarem: Elisa, você já foi abençoada com toda sorte de bênçãos às regiões celestiais, e eu olhar para mim e me ver como um mendigo, olhar para mim e me ver como nada, como órfã. Não importa se você experimentou da orfandade, Cristo tem uma nova identidade para você. E eu vou falar algo para você: se você abraçar a identidade que Ele tem para você, se prepare, porque tem novas responsabilidades preparadas para você. Porque todo aquele que conhece a sua identidade experimenta do lugar da autoridade. Porque quando você conhece aquilo que Cristo diz sobre você, Ele te coloca em lugares de altas responsabilidades.